Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, um ótimo e santo dia. Em sinal de gratidão, coloquemos tudo nas mãos do Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Seja feita em minha vida, em nossa vida, a tua vontade. Aqui no Evangelho de hoje, Jesus vai chamar a atenção dos discípulos. Eles precisam estar mais atentos, mais focados, mais sensíveis espiritualmente para perceber aquilo que está acontecendo a partir do ensinamento de Jesus. Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes, e tendo ouvidos não ouvis. Mas não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, o ensinamento de Jesus é para destravar o coração e a mente dos discípulos. Jesus dá uma sacudida neles para que eles de fato se esforcem mais um pouco para compreender a missão a qual Jesus está colocando nas mãos deles. Quando Jesus fala do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, Jesus está dizendo para os discípulos terem cuidado para não contaminar o coração e a mente. Porque os fariseus e os partidários de Herodes vão querer dissimular a situação, mentindo, para que eles percam o sentido de que Jesus é o Messias, a partir de todos os sinais dados. Então, esse é o fermento. E aí Jesus adverte os discípulos. E qual é a incapacidade dos discípulos? Porque eles tinham esquecido os pães, mas tinha um pão. Ora, se os discípulos esqueceram os pães, mas tinha um pão, então não tinha nada a temer, nada a ficar preocupados. Por quê? Porque Jesus já tinha dado sinais de que, de fato, estando com ele sendo o primeiro em nossas vidas, na vida dos discípulos, tudo mais virá por acréscimo. Tanto é que Jesus deu esse exemplo. Vocês não lembram quando eu reparti aqueles pães? Na primeira vez sobraram quantos cestos cheios de pedaços? 12. E na segunda multiplicação dos pães, quantos cestos sobraram cheios de pedaços? 7. E vocês ainda não compreenderam? Vocês têm um pão, esqueceram os pães. Então, com esse pão também pode ser multiplicado. Essa não deve ser a preocupação primeira. A preocupação primeira é contra o fermento dos fariseus e dos partidários de Herodes, que eles podem influenciar na decisão, no discernimento, na liberdade de vocês contra a certeza de que eu sou o Messias. Olha, gente, isso é muito forte. Jesus está chamando a atenção dos discípulos. Mas o bom de tudo é que os discípulos sempre querem aprender. Não ficam chateados com Jesus. Você, quando está sendo ensinado pelos pais, pelas lideranças, você fica logo chateado?
Se isso acontecer, você vai perder a oportunidade do resultado do ensinamento, que vai levar ao amadurecimento, a capacidade de compreender o porquê foi chamado aquela atenção, para alocar no coração e na mente aquele ensinamento. É isso que Jesus está dizendo. Vocês ainda não compreenderam? Então, quando Jesus diz vocês ainda não compreenderam, ele também está chamando a atenção que no passado Deus também já chamou a atenção do povo de cabeça dura, um povo de coração endurecido, porque de fato ainda não tinham compreendido. Eles olhavam e não enxergavam, eles estavam juntos e não percebiam nada. Por isso que aqui de Jeremias e Ezequiel chamou muita atenção desse povo naquela época. E Jesus diz a mesma coisa. Então a gente tem que ter muita sensibilidade e cuidado e estar sempre comigo, porque eu sou o pão descido do céu, eu sou a força de vocês, eu que vou alimentar para que vocês não deixem ser influenciados por esses fermentos. Não estou falando do fermento do pão que vocês estão trazendo, mas vocês têm que avançar no entendimento, amadurecer com essa ideia, com essa força que eu estou transmitindo para vocês. Que maravilha o evangelho de hoje. Então vamos pedir a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé, nos dá o teu entendimento, a tua inteligência, para que possamos continuar sempre acolhendo os teus sinais, como fruto de vida e misericórdia para todos. Um ótimo e santo dia para todos nós.